com vocês? Espero que sim. E hoje o assunto de hoje é beco sem saída. Vamos falar sobre esse assunto? Espera aí que eu já volto. Olá, universo! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem lhes fala é Cristiane, diretamente do Japão! Uhul! E aí, gente? O assunto de hoje é meio doido, né? Beco sem saída. Vocês já ficaram numa situação que não tinha mais como resolver e vocês estavam naquele beco sem saída? Pois é, Cristiane é craque nisso. Cristiane já esteve em vários becos sem saída, mas não existe beco sem saída. A gente que se coloca nesse beco sem saída. Aí eu fiquei pensando, porque como eu faço leituras, numa das leituras eu falei assim, pessoal, vocês têm que se divertir mais, parar de ficar pensando tanto nos problemas e papapá. Eu falo sempre assim, né? E aí uma das meninas, sei lá quem aí, não acho, talvez não seja você, sei lá, alguém escreveu para mim, Cristiane, como eu vou me divertir sem dinheiro? Gente, essa é uma frase que se fala e que tá errado, que a gente não deve fazer isso, porque quando a gente está num beco sem saída, exatamente é assim que a gente se sente. Não tem dinheiro, não tem como se divertir, e não isso, e não aquilo, e não é isso. Tudo esse não, 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 é exatamente isso que acontece com nossas vidas. Quando a gente se põe naquele papel de vítima, que a gente se coloca num beco sem saída, que a gente não tem solução para nada, é aí que a gente se engana. Porque toda vez que a gente está num problema como esse, quando não tem grana, está passando dificuldades, né? Enfim, é aí que você tem que mostrar que você é capaz. É aí que você tem que se reinventar. Eu vou contar uma história minha, como sempre, né? Eu sempre estou em beco sem saída. Gostaram do meu novo visual? Eu mudei um pouquinho o layout do escritório e depois eu vou mostrar como ficou. Ainda estou arrumando, ainda tem bagunça pro lado de cá. Aqui amanhã é minha folga. Hoje à noite, já acabei de chegar do trabalho, né? Então, eu lembro de uma vez, eu acho que eu trabalhava numa fábrica, naquela fábrica de chave, né? E aí, eu lembro que eu sempre dou um jeito de me divertir ou de fazer meus filhos, né? Conviver com meus filhos na época da infância. E eu lembro que eu tinha muita vontade de ir no cinema com a minha mãe, que eu tinha muita vontade de sair com a minha mãe, e minha mãe sempre trabalhava muito, então quase a gente não saía. E a única diversão que a gente tinha era, naquela época, a gente morando no interior, minha mãe levava a gente, nós quatro, a gente eram 4 irmãs. Eu lembro que no interior tem muito pracinha, não tem? Pracinha perto da igreja, pracinha não sei o quê. E aí a gente ia na pracinha. Só que, coitada, minha mãe não tinha dinheiro, gente. Não tinha dinheiro para comprar um pacote de pipoca pra gente, de pipoqueiro, sabe? Acho que é por isso que eu gosto de pipoca até hoje. Eu lembro que a gente ia lá e ficava só olhando. Então, gente, é difícil, realmente é difícil quando a gente passa por uma situação dessa. E acredite, eu também passei por isso. Eu lembro que quando eu trabalhava na fábrica, né, e acho que eu tava já com meus 3 filhos, situação apertada, compramos casa, aí aconteceu um problema com o meu trabalho, eu acabei saindo, ganhava bem, acabei saindo, me ferrei, né, tipo assim, as coisas não andaram do jeito que tinha que estar. Aí eu lembro um dia que eu decidi que ia levar as crianças para o cinema. Eu ia pagar a entrada do cinema com um cartão. Já estava endividada, já ia fazer mais dívida. Mas sabe quando você tem que fazer um esforço para pelo menos dar essa lembrança para as crianças? Aí eu lembro que eu limpei, ela estava no dia da folga, eu limpei toda a casa e tal. Eu falei assim, vamos almoçar, vamos encher a barriga primeiro, né? Porque chegar lá, fica com vontade de comer isso, comer aquilo, não dá, né? E aí eu lembro que eu falei assim, ó, depois do almoço, a mamãe vai dar uma cochilada, porque tá cansada, e depois a gente vai pro cinema. Eu fiz tudo, fiz a comida, dei tudo pra eles direitinho e fui deitar. Gente, quem disse que eu conseguia dormir nessa cama? Meu pai de Deus, parecia que tinha alguma coisa me empurrando, me chotando. Sabe aquela angústia? Sai logo dessa cama e vai fazer logo o que você tem que fazer. Tipo assim. E eu fiquei naquela angústia, não consegui dormir. Eu falei, quer saber? E tava muito cedo. Quer saber? Vamos então. Peguei as criançadas, mas a gente já vai. Falei, vamos trocar de roupa. Não sei, alguma coisa tá mandando eu ir. E eu fui. Aí, como tava cedo, a gente ficou andando lá na loja, olhando, né? O horário do cinema já tava, ainda não tava no início.
E aí a gente tava olhando uma lojinha e meus filhos olhando a loja, eu falei assim, eu vou sentar ali, naquele banco. Eu sentei no banco, a hora que eu olho, tinha um pacotinho, gente, um pacotinho. Nesse pacotinho tinha um monte de vale compra. Meu pai, a gente não tinha um tostão para comer, não tinha um tostão para nada. Eu só comprei como fala? As entradas do cinema com um cartão. E era só isso, não tinha nem dinheiro para comprar pipoca direito, eu acho. Acho que pipoca ainda tinha. Meu pai, esse envelopinho que eu achei, não tinha como devolver, não tinha nome, não tinha nada. Meu pai, aquilo salvou a nossa pátria naquele dia e assim e salvou 2 ou 3 meses de compra de casa, de comida. Eu lembro que a primeira coisa que eu fui comprar foi 10 quilos de arroz, para garantir o arroz, pelo menos, né? E aí, gente, por isso que eu falo, diversão. Aí as pessoas pegam e falam, ai, Cristiane, não tem dinheiro para se divertir. Pode ser que numa hora dessa você encontre um pacote de dinheiro sem querer. E aquele dia foi muito extraordinário, só por Deus. Assim, eu me senti uma coisa dentro de mim que eu tinha que ir, sabe? Não era dinheiro de papel, era vale compras. Mas aquilo ajudou, gente. Ó, eu comprei tênis pro meu filho que tava com tênis tudo ferrado. Comprei comida, comprei. Acho que a gente até comeu no restaurante aquele dia. Não lembro direito. Eu só lembro do fato, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar aquele dia. E alguma coisa estranha, né? Aí outra vez, uma outra ocasião também, que sempre estava sempre pendurada por causa de grana, né? Eu lembro que eu avisei o dono da empreiteira, onde eu trabalhava, que ele estava pagando um salário errado, ele estava pagando muito além do que realmente devia ser. Eu avisei tudo. Em vez de ele me agradecer, né, falar de uma forma, obrigado por ter me informado, tal, não, ele falou assim, não, mesmo que eu tivesse pagado a mais, ele não queria admitir o erro. Iria descobrir depois e depois descontaria. Não custava nada falar obrigado, né, por ter me alertado e der tempo de refazer o salário. Não fez isso. Aí no dia seguinte eu tava lá, meio chateada, né? Tinha acabado de. Eu ia pagar uma conta, olha o que eu olho no chão, uma nota de 10 mil ienes. 10 mil ienes no Brasil, acho que quase R$ 500. Não sei. Não sei como tá o dólar. Gente, aquilo falou assim, meu pai, que é isso? Eu nunca achei dinheiro na minha vida, de lugar nenhum. Quer dizer, achei aquele vale, né? Mas dinheiro assim, de papel de verdade. Aí eu falei assim, eu vou pegar, porque eu acho que é o agradecimento do universo ou dos ancestrais desse homem aí que não soube me agradecer. Por isso que eu falo, às vezes a gente tá num beco sem saída, a gente se vê num beco sem saída. E olha, beco sem saída, geralmente quando a gente tem filho pequeno, a gente não... Tava com um monte de conta, casa, pagamentos, essas coisas, né? Mudança de emprego, toda aquela confusão. A gente fica num beco sem saída, mas muitas vezes os becos sem saída da gente é porque a gente se mete nesses becos. Mas quando a gente para de pensar nesse beco sem saída, quando a gente para de pensar que essas coisas tudo esteja atormentando a gente, é aí que o universo atua. É aí que o universo chega para você e, ó, toma dádiva para você. Toma uma dádiva, vai lá, se diverte com teus filhos. Vai lá e... Nossa, aquilo para mim foi extraordinário. E aí veio para mim essa coisa de ir na mente. Já veio desde ontem, mas ontem eu estava cansada. E eu falei, melhor não fazer nenhum vídeo com a cabeça cansada, porque eu nem vou lembrar das coisas. E realmente, às vezes, a gente se tá num beco sem saída. No meu caso, era porque eu estava com as crianças pequenas ainda, né? Não tinha situações, inclusive um pouquinho antes do segundo casamento, nossa, foi muito complicado. Nossa, para mim trabalhar era difícil. Criança pequena parece que quando a gente vai trabalhar é a hora que eles ficam doentes. Nossa, foi difícil mesmo naquela época. Eu lembro que era dinheirinho contadinho, não dava para nada mesmo. Aí eu sei que eu tava saindo de uma loja, acho que era um produtos brasileiro, bem na esquina tinha um restaurante de lamen, né? E tava escrito, precisa-se de arubaito, precisa de freelancer, é isso que falam no Brasil? Bico, pessoas que possam trabalhar, né? Aí, meu Deus do céu, e era coisa de japonês, né? Loja, restaurante de japonês. Aí eu falei assim, meu pai, não sei, eu vou pedir.
Eu entrei lá com meu filho no colo ainda e falei assim, vocês estão precisando de garçonete, né? Será que vocês poderiam me contratar? Eu já fui falando a verdade, olha, eu não sou muito boa no japonês, mas como aqui é uma região onde tem bastante estrangeiro, eu posso me ajudar vocês de alguma maneira. Será que vocês me contratariam? E não é que a mulher foi com a minha cara e me contratou. Eu só ficava lavando os pratos, servia as mesas, não tirava os pedidos. A única coisa que eu não fazia é tirar pedido, mas levar a comida nas mesas eu fazia. Então, na vida da gente, se a gente não tentar alguma coisa e ficar sempre nessa história, eu não tenho dinheiro, não sei me divertir, não consigo me divertir. Gente, numa dessas que você sai de casa para ir, talvez num parque aí, né, um parquinho do Ibirapuera, que mais? Tem um monte de parques que tem aí no Brasil, seja lá na pracinha, sei lá. Você pode dar de cara com uma coisa surpreendente na sua vida. Pode encontrar um emprego, alguém que te ofereça alguma coisa, ou simplesmente que nem eu achei uma nota no chão, ou um vale-compras que salvou minha vida. Então a gente não deve nunca na nossa vida ficar amargurados com a nossa derrota, talvez, né? Não é derrota, é aprendizado, porque Deus sempre está nos ensinando a crescermos como seres humanos, crescermos como vivos, pessoas vivas, que podemos ter possibilidade, sim, de conseguir ganhar uma situação melhor na vida. Infelizmente, no Brasil, né, ainda tem muita falta de empregos, mas olha, aqui no Japão mesmo, eu tive uma época que não podia trabalhar, não tinha como eu trabalhar com crianças pequenas. Aí o que eu fazia? Eu vendia marmitex nos apartamentos dos juízes, que eu sabia que tinha os caras que eram solteiros e não cozinhava. Alguns eram meus amigos, eu ia lá batia, falei, será que você não aceitaria pegar uma encomenda de comidas, né? Eu que faço. Aí pega uma vez só para experimentar, se você gostar, né? Eu fazia isso, gente. Eu vendia salgadinho de porta em porta. Eu fazia o salgadinho, meu ex-marido que ia vender. Ele vendia lá na fábrica onde ele vendia, lá onde ele trabalhava. Então, quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que usar a imaginação do que a gente sabe fazer de melhor. É isso que eu penso, se meter num beco sem saída e falar, eu tô num beco sem saída, não tenho dinheiro para passear, não tenho dinheiro para me divertir, eu acho que aí é uma zona de conforto. É você estar numa zona de conforto, está procrastinando, como eu falo, né? E quando a gente começa a se esforçar, mesmo tentando fazer uma marmitex, fazer uns salgadinhos, fazer um sanduichinho e vender lá na praia, sei lá, vender em algum lugar, é aí que o universo está percebendo que você está se esforçando, que você está tentando alguma coisa. E toda vez que a gente se esforça e promete para a gente mesmo que vai conseguir fazer, o universo conspira a nosso favor, não a contra nós. Quando a gente sempre murmura, fica só chorando, falando que não tem, que não pode, que não deve, é aí que as coisas vão piorando, porque a gente atrai sempre essas coisas ruins pra gente. Quanto mais a gente fala coisas do mal, coisas que é ruim, tudo que é mal, mais a sua imaginação vai criando essa atmosfera ruim e mais a gente atrai isso. Por isso que a lei do universo, que nem fala, a lei do retorno, a lei não tem aquele livro O Segredo, né? Diz, quando a gente começa a repetir várias vezes coisas positivas, é disso que a gente vai colher. Porque a nossa imaginação emite energias de positivo. Quando a gente se põe num beco sem saída, e a gente só pensa nesse beco sem saída, é ali que a gente vai ficar. Então, não existe beco sem saída. Porque se existisse beco sem saída, a Cristiane não estaria aqui. A Cristiane não estaria aqui contando a minha história, como eu estou contando. E eu não estaria mostrando meus filhos como estão adultos. Olha, gente, a gente passou necessidade, passamos problemas duros. Eles nem imaginam que a mãe dele passou por isso, mas dá para fazer. A gente consegue. Olha, eu cheguei aqui sem falar um único A em japonês. Eu não sabia nada. Eu vim do Brasil praticamente analfabeta, né? Porque eu só sabia em português. Por mais que eu tenha essa cara de japonesa, quando eu cheguei aqui não sabia nada. Eu estudei em escola brasileira. Eu nem sabia que a minha mãe falava a língua japonesa. Então, quando a gente se põe nesse momento de falar assim, eu não consigo, é isso que a gente vai acontecer. Eu não consigo, eu fico nesse beco sem saída mesmo.
E não, a gente não deve pensar isso. Porque se a gente nasceu, se a gente aprendeu a falar pelo menos a nossa língua, a gente aprende muito, muito, muito mais coisa. E é isso que o universo sempre fala. Use a sua criatividade. Coloque a sua criatividade para agir. E eu já senti que devia fazer esse vídeo, porque quando esses dias estou abrindo a carta, já vai fazer um mês, né? E eu vejo que a maioria das pessoas ficam sempre naquela zona de conforto, desanimado, não quer fazer nada, vivem naquele beco sem saída, vivem num desespero. Gente, se você soubesse como estava a minha vida há uns 5 anos atrás, eu não tinha dinheiro para nada. O meu salário, do jeito que ia, eu vou repetir várias vezes, o meu salário, do jeito que ia, vinha, era para pagar tudo. E ali, e muitas vezes acabava faltando. E aí, dava vontade de desistir de tudo, dava um desespero. Como que não? Só que aí, um dia eu parei para pensar, se eu continuar pensando desse jeito e não conseguindo dormir, como é que eu vou ter força o suficiente para trabalhar, né? E aí foi aí que veio a minha garra de novo e eu consegui. Hoje, a minha vida não está ainda estabilizada como eu gostaria, quer dizer, como eu gostaria sim, né? Mas estabilizada no sentido assim, mais estabilizada. Se eu parasse de trabalhar nesse emprego, por exemplo, daria para mim cuidar desse canal melhor, porque eu não estou tendo tempo para cuidar tão bem do canal. E eu vejo que quanto mais eu cuido bem do canal, mais o pessoal aumenta e melhora a minha situação aqui. Mas, infelizmente, eu tenho que ainda trabalhar em 3 coisas ao mesmo tempo. É puxado? É puxado. Às vezes eu fico até sem voz. Às vezes eu durmo que nem uma pedra de cansada. Mas se eu não me esforçar, como que o universo vai saber se eu vou conseguir ou não? Porque o serviço que eu faço hoje, principalmente do tarô, é para ajudar as pessoas, para ajudar as pessoas a encontrar a cura emocional. Porque o modo com que eu vejo as cartas, o modo com que eu sinto as cartas, não é igual aos tarólogos normais. Porque eles falam que vai vir gente, que vai ganhar dinheiro, que vai fazer isso. Eu não sou assim. O modo que eu vejo o tarô, o modo que eu enxergo a tarologia, é o modo de eu encontrar uma maneira das pessoas abrirem a mente, se encontrarem e buscar essa força dentro delas, não no tarô, não em coisas que não existem, que a força está dentro da gente, que a gente consegue. Então, através desse tarô, que eu faço esse movimento das curas, que eu falo, do jeito que eu falo, se você fizer tal coisa, se você fazer tal coisa, o que vai acontecer? Isso eu falo. Então, o meu modo de ver a tarologia é assim, e o meu modo de ver a minha vida hoje, eu aprendi que quanto mais positivo, quanto mais eu me esforço por alguma coisa, mais disso eu vou ganhar, mais força eu vou ganhar no trabalho. E olha, inconscientemente eu fiz isso na minha vida toda. E foi agora, depois que eu comecei a fazer esse canal, que eu fiz o outro canal, principalmente esse canal, que eu comecei a refletir muito a minha vida. De tudo que eu coloquei amor, de tudo que eu coloquei força, de tudo que eu coloquei perseverança, deu certo. Infelizmente, eu encontrei pessoas que me puxaram o tapete. E eu não estava forte o bastante para superar tal coisas. Quem sabe hoje eu consigo conviver melhor com isso. Não sei, né? A gente não sabe, mas atualmente eu penso assim, porque inclusive nesse emprego, quantas vezes, na época que na segunda separação, né, há uns 3 anos atrás, 5 anos atrás, eu acho que depois que a gente separou, eu separei, quantas vezes eu levei cada trombão lá, eu falo trombão, né? Puxada de tapete nessa empresa que eu tava. Quantas vezes eu me sentia assim, que eu parecia que eu estava sendo guerreando, porque eu precisava ser uma guerreira de brigar com aquelas pessoas e mostrar que eu era capaz, sabe? Quantas vezes eu tive que ficar quieta e tentar seguir em frente. E quantas vezes eu não queria ir trabalhar. Mas alguma coisa dentro de mim sempre falava, não desiste, vai até o fim, concentra, não desiste, porque se você desistir daqui, mais disso você vai encontrar em outro lugar. Então não adianta, enfrenta esse bicho, enfrenta esse monstro, porque você vai conseguir se você enfrentar. Então era assim, eu sempre fugi. Toda a minha vida, eu acabei atrapalhando toda a minha vida, por isso que eu falo, a gente que atrapalha a nossa vida.
porque a gente acaba atrapalhando a nossa vida, porque a gente foge do problema, a gente não enfrenta aquilo que a gente tem que enfrentar. Por isso que muitas vezes a gente se perde e fica dentro de um beco sem saída, por quê? Porque a gente foge dos problemas, a gente foge da situação, a gente não enfrenta os nossos piores medos, a gente não enfrenta. É um dos vídeos que eu fiz antigamente, né? Até a Marlene falou, ô Cristiane, como você mudou? Mudei pra caramba, gente. Quando a gente começa a encontrar o propósito da sua vida, quando a gente começa a encontrar o que é bom pra gente, a gente muda, a gente emana uma coisa dentro da gente que a gente muda, a alergia, a beleza, o jeito de falar, o olhar muda, a felicidade faz isso. Por isso que eu sempre falo no tarô, brinque mais, se divirta mais. Quando a gente sorri, quando a gente bota um sorriso no rosto, a face melhora, o humor melhora, o corpo melhora, o cabelo melhora, melhora tudo. E com tudo isso melhorando, a tua energia para trabalhar também melhora. A tua energia para, como fala, atrair a abundância financeira, a abundância física, a abundância em todos os sentidos melhora. Por quê? Você sai desse beco sem saída e começa a evoluir como pessoa. Então, muitas vezes a gente se vê nesse beco porque a gente não enfrenta nossos medos. A gente acha que a gente sempre somos uns fracos. E não, a gente não é fraco. Todas as pedras que existem no nosso caminho e a gente ultrapassa e dá um chute lá, e tropeça, vai, escorrega, vai, isso é um aprendizado de vida. E quando a gente supera cada minuto de nossa vida, quando a gente supera cada instante dos problemas que existem em nossa vida, é aí que a gente mostra para o universo que a gente é capaz. E aí ele vai dando uma coisa de cada vez para você. Quando você consegue ultrapassar cada espaço da sua vida, é um degrau da sua vida que você está subindo, como você estivesse passando de ano na escola, e aí o universo vai lá e te dá outro. Vai dando outro, vai dando outro. Até se mostrar que qualquer coisa que vier na tua vida não vai fazer mais sentido. Você vai conseguir encarar de peito aberto, com coragem. É isso que eu comecei a enxergar. Olha, até o fogo aqui da minha vela tá volta assim, né? Porque quando eu comecei me entender e quando eu comecei a usar minha intuição de novo, porque eu tinha essa intuição toda e não sabia usar. Eu sempre tive essa intuição para tudo. E de uns tempos para cá, por todos os problemas que eu tive, eu comecei a bloquear. E foi nessa época, vai fazer uns 3 meses que aconteceu, 6 meses que aconteceu um turbilhão na minha casa, em que eu decidi que eu ia morar sozinha, que eu ia enfrentar meus medos, que eu ia conseguir conviver comigo mesma, porque conviver com a gente mesma às vezes é difícil, conviver comigo mesma, com meus problemas, e aí assumir cada coisa de errada que eu fiz por mim, comigo mesma, foi aí que as coisas melhoraram, foram aí que as coisas começaram a andar. E foi aí que, de repente, o universo falou assim, você já está preparada para ajudar outras pessoas, então faz. Foi aí que veio esse canal, foi aí que veio o outro, porque este canal, tem muitas vezes o pessoal vem para esse canal para ver o que eu faço, o que eu cozinho, o que eu como é minha casa, como é as lojas. E lá não, o outro canal já é mais direcionado para as pessoas procurando autoajuda, procurando ajuda, direção, né? Por isso que eu resolvi fazer o outro, porque aqui, no início, o meu canal não estava dando, assim, ibope nesse assunto de falar com as pessoas, de assunto de contar coisas da minha vida. E graças a Deus, de uns tempos para cá, o pessoal tem escutado. E eu poderia fazer isso numa live? Poderia, mas aí acaba não saindo assunto, assim, assim, tão intenso direitinho, né? Porque na live a gente vai respondendo, o pessoal vai dando risada, eu fico descontraída, acabo me desligando, né? Mas aí eu prefiro fazer vídeos assim, gravado, porque aí eu me concentro mais. Então, o que eu acho quando a gente está num beco sem saída? O beco sem saída, às vezes a gente se encontra nesse beco sem saída, porque se a gente pensar bem, foi a gente que se enfiou nesse beco sem saída. E tem como sair sim. Não existe beco sem saída. Existe sim saídas. Basta usar a mente. Mas quando a mente está totalmente perturbada, com tantos problemas,
você não consegue. Então, por isso que eu falo, divirta-se um pouquinho, saia um pouquinho desse foco, procure outras formas de relaxar a cabeça, porque quando a sua cabeça está limpa, quando a sua cabeça está relaxada, as coisas acontecem. E acontece de verdade, gente. É assim, é impressionante como tudo aconteceu na minha vida, é impressionante como os empregos vieram para mim, como muitas coisas que revolucionaram toda a minha vida, mudou um monte de coisa. E como é impressionante esse canal, o outro canal, nossa senhora, é uma coisa de louco. Eu amo esse canal, eu amo todo o pessoal que vem aí, Marlene, Luciano, Ivonete, Débora, Regina Kazui, a outra Regina Yoshida, de vez em quando ela parece que ela deve estar bem apurada. Tem a F, quem mais? A Nath, que acabou de escrever um e-mail para mim agora. Quem mais? A Dora, a Margarida de Portugal. Olá, Margarida, como vai, menina? É assim que fala? Quem mais? O seu Vitor também de Portugal. Olá, seu Vitor de Portugal. Tem o pessoal da Itália, que eu não... Acho que é Thelma. Não sei. Tem a Thelma também, que lava louça. Tem a Cris Yama, que come... Não, agora ela parou de comer franguinho, né? Agora ela come Oden do Combine. Quem mais? Tem a Gilmara. Oi, Gilmara! Você me adora, né? Ô, Gilmara! Quem mais? Ó, eu tô boa, né? Sem olhar. Acho que eu devia olhar, gente. Deixa eu ver. Tem acho que a Rosimeire também. Deixa eu ver lá na live. Tem um que é da live. Na live acho que é melhor. Tem um monte de... Não, vamos aqui. Vamos finalizar agora. E eu vou finalizar olhando o pessoal. Uns nomes aqui que aparecem. Epa. Deixa eu ver os comentários. Eu preciso, cegueta. Preciso do óculos, muito pequeno. Ivonete, meu neném, o meu nenenzinho lá, ele estava muito serinho aquele dia porque ele estava com sono. A Jujuba. Oi, Jujuba, você também, Jujuba? Ah, você gostou do meu bebezão, né? Débora, Gilmara, quem mais? Regina, Luciano Gomes, Marlene dos Santos, que assiste todos os meus vídeos de signo, vai ter só... Por isso que eu vim, viu? Por isso que eu voltei hoje um pouquinho aqui para conversar com vocês, porque acho que tem gente que saudade de pessoa aqui, né? Oi, beijinho de açúcar, Manuela, de vez em quando ela aparece aí, a Simone, oi Simone, vive dando risada mesmo, atrapalheira, quem mais? Bom, deve ter um monte de gente. Quem mais? Tem o pessoal do... Deixa eu ver aqui. Ó, domingo à noite, ó, vai começar aí o meu... Vou fazer a live, adorei fazer a live, conversar com... Podia ter mais gente, mas desculpa, foi eu que errei, né? Tem a Samelar, a Cristina de Manaus. Quem mais? Cristina, não vai esquecer, ó, vem aí, ó. Aí depois me escreve aí nos comentários qual que é o dia que é melhor para vocês, né? Porque eu decidi fazer nesse dia, mas pode ser outro dia sim, não tem problema. Oi, Lourdes. A Lourdes não vai poder comparecer porque ela vai estar fora. Quem mais? Edna. Oi, Edna. Quem mais aqui? Culinária brasileira. Como é que é o nome culinária brasileira? Deve ser boa a sua comida, hein? Quem sabe um dia que eu for pro Brasil eu vou aí comer. É restaurante, culinária? Ou é só canal de culinária? Gente, desculpa, tem muita gente que tem canal e nem isso eu tenho visto, gente, não tem tempo. Tá difícil, até para assistir as coisas. Aí eu acabo de fazer assim, formatou, mandou e já tô caindo na cama de sono. Bom, tinha pouca gente dessa vez, né? Espero que da próxima vez venha mais gente na minha live. E é isso, gente. Então, beco sem saída não existe isso. A gente fica nesse beco sem saída porque, sem querer, a gente fica numa zona de conforto e não quer pensar em mais nada. E, olha,
existe saída para tudo, não existe esse negócio de não ter saída, não existe esse negócio de não conseguirmos, a gente consegue, eu consigo, vocês conseguem, meus filhos hoje são adultos, eu tenho um netinho e eu não tenho uma vida ruim, graças a Deus, eu agradeço tanto a Deus que eu não tenho uma vida ruim, eu tenho uma vida mais regrada, eu tenho uma vida mais contida, porque eu não posso, né? E também, eu acho que eu fiquei meio dodói com esse negócio de gastar muito, né? E hoje eu sou mais contida, então é tudo no lapisinho, tudo calculadinho, se é que eu preciso mesmo. Então é assim que eu vivo hoje. Então beco sem saída não existe, o beco sem saída às vezes acontece porque a gente se coloca nesse lugar, mas dá para sair sim, dá para sair sim. É um dia após o outro, encosta a cabeça no travesseiro que as coisas vão mudando, é uma sequência de coisas, e aí você vai ver como a coisa muda, como o mundo muda, como a vida muda. Então, gente, valeu! Se vocês gostaram do assunto de hoje, dá um like aí, escreve nos comentários, se inscreve no meu canal e até a próxima! Uhul! Tchau, gente! Bye, bye! Yes, voltei só um pouquinho para falar com vocês. Se bem que já ficou 30 minutos, falei pra caramba. Tchau, gente! Tchau!